Hoje nós vamos falar sobre desintoxicação, um tema muito pedido aqui. Muitas pessoas têm dúvida de como acontece, como fazer uma desintoxicação. E eu vou falar mais sobre esse tema a partir de agora na nossa live. Vou fazer uma introdução sobre esse tema, que é um tema assim muito pedido. Todos os dias eu respondo dúvidas sobre desintoxicação aqui no meu Instagram. E eu sou extremamente apaixonada por esse tema. É o foco do meu trabalho. Ei, Nayara! Vai ficar gravada a live, eu vou colocar lá no YouTube, tá bom? Então, assim, é um tema que eu amo. É um tema que é o foco do meu trabalho hoje. E eu não começo nenhum procedimento com o paciente sem que ele passe pela desintoxicação. Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu atuo há muitos anos como docente na área da estética. E com o decorrer do tempo, eu fui migrando para a estética integrativa. Na estética integrativa, eu entendi que um corpo mal oxigenado, mal nutrido, ele vai apresentar muitas disfunções paralelas à estética. Então, se a pessoa tem acne e você investiga a fundo, ela não tem só a acne. Ela tem ali uma resistência à insulina, ela tem ali uma desbiose, ela tem ali um excesso de toxinas. Ei, Fernanda! Então, a disfunção estética, ela tá acoplada a uma disfunção de saúde. Então, por exemplo, a gente que trata muito gordura localizada, celulite, eu posso aplicar um equipamento naquele local, posso aplicar um cosmecêutico naquele local, posso indicar um nutracêutico para aquele paciente. Sim, posso fazer isso na estética convencional. Mas na estética integrativa, a gente vai aprofundar essa avaliação, porque a pele, ela reflete o que somos por dentro. Então, se aquela paciente está com muita celulite, muita gordura localizada, algum processo bioquímico enzimático não está adequado. E isso reflete uma falta de nutrição, de oxigenação do tecido. E aí a gente coloca produtos via tópico, a gente coloca nutracêuticos via oral. E às vezes esse paciente, ele não tem uma resposta rápida, não tem uma resposta adequada àquele tratamento estético convencional. Então, na estética integrativa, a gente entra com o foco da desintoxicação. Vamos limpar esse terreno biológico para que esse corpo apresente resultados mais rápidos e mais satisfatórios. Vamos tratar esse ambiente. E aí tem aquela famosa figura do peixe dentro do aquário sujo e do peixe dentro do aquário limpo, né? Então, o peixe dentro do aquário sujo, ele pula pro aquário limpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você alimentou aquele peixe com o alimento que ele precisava? Também. Mas mais do que isso quer dizer que aquele aquário sujo, cheio de toxinas, ele foi mudado. E é isso que o paciente da estética integrativa aprende, a mudar todo o aquário sujo, não somente se alimentar com um alimento legal, um alimento rico em antioxidantes, em minerais, em vitaminas e aminoácidos. Ele vai aprender a ter mais nutrição e oxigenação quando ele desintoxicar, tá? Tô acenando aqui para as pessoas, mandando aí uma visualização para vocês. Agradeço muito, tá, gente, já a participação aí de vocês. Eu tô introduzindo o tema, falando sobre estética integrativa e vou falar também sobre desintoxicação, tá? Então é o que eu tava falando, um tecido mal nutrido, mal oxigenado, que você coloca nutracêuticos, eletroterapia, cosmecêuticos, às vezes ele não responde da forma como a gente gostaria. Ei, Bárbara! Por que não responde? Lucila também tá aqui. Por que ele não responde da forma que deveria? Porque há uma mudança de frequência naquele corpo. Há uma mudança de vibração. Aquele corpo que ficou muito tempo sem uma nutrição adequada, sem uma oxigenação adequada, ele muda a frequência.
Como vocês já sabem, eu adoro a ortomolecular, tá? Falo muito sobre ela nos meus cursos, mas na ortomolecular a gente trabalha com a bioquímica. Na desintoxicação metabólica frequencial, a gente trabalha com a biofísica. A biofísica vem antes da bioquímica. Então, quando a gente olha esse tecido mal nutrido, mal oxigenado, isso é química. Mas quando eu observo numa avaliação integrativa, eu vejo que já há uma alteração biofísica antes, uma alteração de frequência. Aquele órgão já não está vibrando mais da forma que ele deveria, ele mudou a sua frequência. Tudo no universo vibra e oscila, tá? Tudo no universo vibra e oscila. Os metais, os parasitas, os órgãos, as células, tudo. E quando esse corpo deixa de vibrar na frequência natural de saúde, ele começa a apresentar doenças. Não sei se vocês conhecem, né? Se vocês conhecerem, coloca aí qual que é o sintoma que vocês conhecem, que as pessoas, alguém da sua família, os pacientes têm, tá? Vou falar vários sinais e sintomas característicos de intoxicação, tá? Depois eu vou abordar a desintoxicação. Então, por exemplo, coloca aí se vocês conhecem, hein? Ó, fadiga, aquela fadiga para acordar. A pessoa, na hora que ela acorda, ela já acorda cansada, sem vontade de levantar da cama. Constipação, diarreia. Junto disso, flatulências, hemorroidas. Aí, ó, a Aline falou que já conhece alguém que tem fadiga. Dor de cabeça, refluxo gastroesofágico, sinusite, rinocinusite, lacrimejação constante e coceira nos olhos. Você conhece alguém que tem esses sintomas? Dores articulares, edema e, como eu falei há pouco nos meus stories, lipedema. Vocês conhecem alguém que tem lipedema? Bárbara também falou que sente algum desses sintomas. Queda de cabelo, visão turva, dificuldade de raciocínio, memória, para lembrar fatos recentes e fatos passados. Isso tudo está relacionado a sintomas de intoxicação. E é essa avaliação que a gente conversa com o paciente. Olha, você está apresentando tantos sinais e sintomas, o seu corpo não está saudável. Ó, coceira nos olhos, a Débora falou, tá? E aqui em cima também falaram que tem, a Mami falou que tem dor de cabeça, dores articulares e edema. Vou falar agora no caso das mulheres, mais especificamente que é a minha área de atuação, tá bom? Síndrome do ovário policístico, endometriose, infertilidade, menstruação em excesso, sabe aquela mulher que fica 7, 10 dias menstruando, com coágulos e com muita dor, tá? Ou que ela fica sem menstruar, 2 meses sem menstruar, 3 meses sem menstruar. E o que eu mais recebo em consultório é falta de libido, tá? Ó, o pessoal tá falando aqui, eu tenho queda de cabelo, falta de atenção, hiperatividade, falta de foco, tá? Um descontrole total. Tô com um bocado desses sintomas. Abdômen distendido é um sinal, Aline, principalmente de disbiose estomacal, tá? As pessoas relacionam muito a disbiose intestinal, mas existe disbiose, que é o desequilíbrio de bactérias, tá? Do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, a gente tem que avaliar aonde que tá a sua disbiose, mas o abdômen distendido pode ser a disbiose estomacal, tá? Isso também faz parte aí de um conjunto de sinais e sintomas que, quando a gente avalia o paciente de modo integrativo, a gente seleciona ele para um processo de desintoxicação, né, Josiane? Josiane Nutri, que estudou comigo sobre desintoxicação, sabe do que eu tô falando. Então vamos lá. Se você apresenta alguns desses sintomas, tá? Principalmente aí nessa época de pandemia, né, que a gente passamos por um vírus que também detonou a nossa imunidade, você pode melhorar o seu processo de imunidade, o seu alívio de dores, a sua queda de cabelo, a sua constipação, a sua diarreia, flatulências, dores de cabeça. Você pode melhorar esses sintomas entrando em um processo de desintoxicação, tá? O nosso corpo,
ele faz desintoxicação o tempo todo. As nossas células, os nossos órgãos fazem desintoxicação o tempo todo. Só que nós podemos dar um auxílio para o nosso corpo passar pelas fases de detoxificação, tá? Quem quiser estudar um pouco mais a fundo, são as fases de detoxificação de fígado. Então, por exemplo, a Bárbara, que tem uma paciente que tem menstruação intensa, dor, coágulos e dores, tem que fazer um detox de fígado. O fígado, ele é um dos principais órgãos de desintoxicação, inclusive na saúde da mulher, é o órgão que rege a saúde da mulher. Então, todas as mulheres que querem engravidar ou que tem síndrome do ovário policístico, endometriose, baixa libido, tem que fazer esse suporte para desintoxicação de fígado, que, como eu falei, os nossos órgãos, as nossas células fazem esse processo de detox constantemente. Só que hoje nós vivemos em um mundo poluído. Então, solventes, aditivos alimentares, como por exemplo o glutamato monossódico, a tartrazina, os corantes alimentícios, tá? Os cosméticos que a gente passa na nossa pele podem nos contaminar. Os metais tóxicos, como por exemplo de bijuteria, de pasta de dente, de desodorante, da panela, da própria água que a gente toma banho. Tudo isso pode intoxicar o nosso corpo e fazer com que o nosso corpo saia da frequência natural de saúde e comece a ter alterações bioquímicas e metabólicas. Então, esse processo de desintoxicação, ele começa quando a gente para de se intoxicar. Tenta ao máximo parar de se intoxicar. Então, é por isso que os meus pacientes, eles recebem ali uma listinha de como eles podem ir alterando a vida cotidiana para uma vida mais saudável. Como, por exemplo, tirar a pasta de dente com flúor, usar uma pasta de dente sem flúor, tirar o desodorante com alumínio, usar um desodorante que não vai fazer malefício para o seu corpo, tá? Tô recebendo aqui algumas mensagens, falando que tem que desintoxicar até a alma. Taxa de alumínio estava alta. Fê, olha só. Alumínio é um metal tóxico. Inclusive já tem comprovação científica falando de distúrbios mentais, cognitivos, de memória, de concentração, até Alzheimer, tá? E o alumínio, ele não tem que existir no nosso corpo. Então não é estar alto ou baixo, ele não tem que existir. Ele é um metal tóxico que inibe as reações bioquímicas e enzimáticas, atrapalha o nosso processo de desintoxicação. E assim como outros metais tóxicos, o que acontece? Vai gerando baixa imunidade, o nosso corpo não consegue combater as parasitoses por conta dessa baixa imunidade e começa a ter infestação de parasitas. Então eu posso falar de alguns parasitas. Deixa eu só ler aqui, A Nazaré falou que tem síndrome de Sjögren. Glúten faz muito mal. Glúten faz mal, Nazaré, principalmente para pessoas que têm problemas de tireoide, tá? Tem que tirar, eliminar ou diminuir o máximo que puder o glúten, tá? O glúten, ele gera ali uma permeabilidade intestinal. Então o seu intestino, ele fica mais aberto, tá? Falando de forma bem simples. E as toxinas e alimentos mal digeridos começam a passar por esse intestino que está aberto. Entram na circulação, o fígado não dá conta de fazer a recuperação, as fases de detoxificação dessas toxinas. E aí acaba que o glúten vai fazer com que o corpo ataque o próprio corpo, atacando a tireoide, tá? Então, quem tem problema de tireoide tem que tirar o glúten, viu, gente? Aí, quem falou que tá com alumínio alto, confirmou que tá esquecida mesmo, né? Então, gente, os metais, eles vão baixar a nossa imunidade. Baixando a nossa imunidade, nós vamos aumentar a infestação parasitária. Nós vivemos com parasitas, é normal, gente, porque sempre nós estamos nos contaminando com eles. Mas eles podem ficar ali inativos, tá? A ponto de não exercer sinais e sintomas. Mas como que isso acontece? Através de uma boa imunidade. Através de você evitar uma recontaminação.
através de uma desparasitação, tá? Só que eu não estou falando, gente, de medicamentos, que você tem que tomar medicamentos alopáticos para desparasitar. Você pode desparasitar de forma natural. Aromaterapia, fitoterapia, terapia quântica, hábitos de vida, ok? Então, por exemplo, eu estava falando de parasitas. Alguns parasitas que vocês podem estudar mais e achar aí na internet falando mais sobre eles, tá? Ó, Ascaris lumbricoides é um dos mais famosos. Então a gente consegue fazer a desparasitação do Ascaris, mas é mais difícil porque ele é um parasita que, para ter sinais e sintomas, você tem que começar a apresentar acima de 40 parasitas. Então, se você tem 2, 3, às vezes não tem ali um sinal e um sintoma característico deste parasita. Quando você já tem sinais e sintomas, é porque você já tem aí uma infestação, tá? Então, tem que fazer uma desparasitação do Ascaris, que é a famosa lombriga, certo? Um outro que a doutora Tati acabou de falar é o Enteróbios vermiculares, o famoso oxiurus, aquele que dá uma coceira noturna na região do ânus, tá? As crianças apresentam muitos parasitas porque vivem com mão suja na boca, né? Em terreno sujo, andando descalço. Então pode apresentar mais parasitoses. O Enteróbios vermiculares, para vocês terem noção, tem que trocar roupa de cama todo dia, tá? Roupa de cama, roupa de banho, para evitar ali a recontaminação e outros. Bom, outros parasitas, né? A gente fala assim, mas eu fiz exames de fezes e não acusou parasitose. Gente, existem parasitas que estão fora do intestino, em outros órgãos. Então, por exemplo, a fascícula hepática, o Toxoplasma gondii, tá? Então temos outros parasitas, o Erythrema pancreaticum. Então esses outros parasitas vão causar sintomas extraintestinais, fora do intestino, ok? Que são esses sintomas que eu citei para vocês, como dor de cabeça, perda de memória, concentração. No caso do Erythrema, resistência à insulina, então a pessoa vai ter dificuldade para emagrecer, dificuldade para manter o peso, tá? Problemas hepáticos, como por exemplo a fascícula hepática. Nós podemos fazer essa desparasitação de forma natural. Como eu falei para vocês, a gente pode atuar, né? Os terapeutas integrativos, a terapia quântica, com a fitoterapia, com a aromaterapia. E é isso que eu falo mais no curso de desintoxicação metabólica frequencial. Atuar de forma natural, tá? E quem pode fazer esse curso? Terapeutas aí, né? Brasil, mundo. Precisa ser graduado? Não precisa ser graduado, mas se for graduado, nós também podemos aceitar vocês, é claro, no nosso curso, tá? Então, enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, mas os não graduados, que são terapeutas também, podem participar e atuar dessa forma natural, tá? Eu anotei aqui alguns pontos para falar com vocês na live. Então, eu fiz uma mega ultra power introdução, né? E agora deixa eu falar um pouquinho sobre algumas coisas sobre desintoxicação metabólica frequencial, biorressonância, tá? E aí vocês vão colocando as perguntas aí que eu já vou respondendo, ó. Então, como que eu vejo se esse paciente ele está com parasitose, se ele está com metal, se tem algum órgão dele que não está equilibrado? Através da biorressonância, tá? Então aqui eu estou segurando um instrumento para avaliar através da biorressonância. E tenho também, gente, testadores. Nesses testadores nós encontramos frequências. Frequência de quê? Ó, vou mostrar para vocês. Aqui tem a frequência do rim saudável. Então eu vou fazer ali uma avaliação para ver se a minha paciente está com rim saudável ou não. Metabolicamente, na questão energética, tá? É frequência, energia, biofísica. Podóloga pode fazer o curso, viu, Deise? Aqui nesse outro testador, eu tenho um testador de parasitas. Então eu vou fazer uma avaliação por biorressonância para observar se meu paciente tem ali frequência equilibrada ou desarmônica por conta de parasitoses, tá?
Então, nós temos vários testadores e nós usamos este instrumento aqui para fazer a avaliação integrativa. Inclusive, gente, para quem é terapeuta e está me assistindo, né, como a Daisy, por exemplo, terça-feira eu vou fazer um aulão sobre biorressonância da prática, para vocês entenderem um pouco mais sobre o uso desse instrumento aqui, tá bom? E dos testadores. E com ele eu faço a avaliação. Mas eu queria que vocês soubessem uma coisa. Para quem atende online, há uma forma sim de fazer a avaliação, tá? Eu uso uma ficha de avaliação que eu fiz específica para o curso Detox Frequencial. Essa ficha de avaliação você consegue direcionar o tratamento para saber se você tem que fazer uma desparasitação, uma desintoxicação. A desintoxicação de quê? De metais, de solventes, de aditivos alimentares. Com essa ficha de avaliação, você vai saber quais os órgãos que estão mais fora da frequência. Então, é tudo a nível energético. E como que eu vou recuperar a frequência energética? Inibir ou estimular alguma frequência? Através da terapia quântica, tá? Nós sabemos que a aromaterapia também é capaz de estimular a modo energético, tá? A aromaterapia tem esse poder, mas no curso Detox Frequencial eu abordo mais sobre a terapia quântica, que são gotas embaixo da língua que a gente aplica, né? 2, 3 vezes ao dia, depende aí de qual frequencial que vocês vão usar, para desintoxicar e desparasitar. Vocês já viram, porque eu já falei aqui algumas vezes, sobre o detox orgânico. Como que surgiu o detox orgânico? O detox orgânico é um produto que eu fiz uma parceria com a Quantic Life para ela desenvolver esse produto para os meus pacientes, tá? O detox orgânico, ele possui frequências de plantas muito famosas para desintoxicação e desparasitação, melhora da imunidade. E como durante a pandemia eu estava com dificuldade de encontrar uma farmácia de manipulação que me entregasse todas essas plantas, eu entrei em contato com a Quantic Life e pedi para eles fazerem de modo frequencial. Então, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a clorela. A clorela é maravilhosa para melhorar a imunidade, para desintoxicar, tá? E ela ativa o metabolismo do nosso corpo na questão de desintoxicação. Ela é maravilhosa. E aí, o que a gente fez? A gente transformou em frequência e colocou dentro de um produto chamado Detox Orgânico. Lá também tem, dentro do Detox Orgânico, o coentro. O coentro vocês podem utilizar na alimentação. Ele vai ajudar na desparasitação e na desintoxicação. Aí você me fala assim, mas eu não uso coentro todo dia. Aí você me fala assim, mas eu não gosto do gosto do coentro. Então você pode entrar com a terapia frequencial, que tem a frequência do coentro, vai desparasitar, vai desintoxicar, ele é anti-inflamatório, vai ajudar o seu corpo a restabelecer o metabolismo, só que não tem gosto nenhum, porque a terapia quântica, ela não tem gosto. Como que é feito aquele vidrinho? É soro fisiológico, água e frequências. Então, na hora que o paciente utiliza, ele não sente o gosto da clorela, do coentro e nem dos outros, tá? Então, o Detox Orgânico foi um produto que eu desenvolvi em parceria com a Quantic Life para entregar aos meus pacientes de tratamento de desintoxicação metabólica frequencial e desparasitação. E aí, com o curso, gente, eu iniciei a abertura do curso, a primeira turma, foi em julho do ano passado. E aí, eu levei isso para as minhas alunas, tá? Então, para adquirir, é só entrar no site da Quantic Life, tá? Da Quantic Life, e você vai adquirir o Detox Orgânico e vai tomar 3 vezes ao dia, 10 gotinhas embaixo da língua, e isso já vai começar a ativação metabólica frequencial do seu corpo. Depois de um tempo, né, trabalhando aí com a terapia quântica, eu vi o benefício que era para os pacientes. Por quê, gente? A terapia quântica, ela não tem contraindicação. É claro que eu sempre falo, avalie o seu cliente e evite fazer em gestantes. Gestantes não faz processo de desintoxicação, certo? Então,
Pacientes com câncer, doença autoimune, crianças podem fazer o tratamento de terapia quântica. O que na fitoterapia, o que na aromaterapia a gente encontra de contraindicação, na terapia quântica a gente não tem contraindicação, tá bom? Então, mais um motivo para trabalhar com terapia quântica. Então, ó, a Cat tá falando, a Ká tá falando o seguinte: estou usando sentindo diferença. Ela foi minha aluna, ela é de Porto Alegre, foi minha aluna do último curso do detox frequencial, tá? Ficou apaixonada pelo curso porque viu ali uma possibilidade de atender os pacientes dela, fazer a diferença na saúde. Tanto online quanto presencial. Hoje, gente, a maioria dos meus atendimentos são de forma online, pacientes do Brasil inteiro com diversos sintomas, tá? Os sintomas que eu mais tenho atendido no último ano, tá? Vê se tem aí algum paciente de vocês que tem esses sintomas, hein? Ó, queda de cabelo, problema de tireoide, cresceu assim, muito. Eu tô atendendo muito paciente com problema de tireoide. Infertilidade, síndrome do ovário policístico, e um que eu tô atendendo assim, é aquele caso de dia sim, dia não aparece na clínica, né? Paciente online ou presencial, é a candidíase. Eu tô atendendo muito paciente de candidíase também. E eu sempre inicio fazendo essa desintoxicação geral e sempre o detox orgânico ele entra ali na frente junto com a primeira fase de desintoxicação, tá? E aí a Bárbara perguntou, pode ser usado por quanto tempo? Toda terapia quântica frequencial, eu vou indicando você fazer tratamento por fases. Então, agora eu usei o detox orgânico, mês que vem eu vou usar qual? Aí vai de acordo com a avaliação, aí você pode usar outro. Então, você pode fazer a terapia quântica direto, só vai trocando a frequência de modulação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá bom, Jéssica, depois você assiste, tá? Bom, então, ó, não tem contraindicação, não tem gosto, porque é soro fisiológico com frequências. E com o decorrer do tempo, eu fui vendo aí o benefício de trazer a terapia quântica para os meus pacientes e eu trouxe em formato de curso. Então, o primeiro curso foi ano passado, em julho. Hoje eu já tô com, se eu não me engano, 7 turmas do detox frequencial. E a gente atua, gente, em várias doenças, tá? Paciente oncológico, criança, mulheres, lactantes, doenças autoimunes, inclusive várias doenças autoimunes, né? A gente age modulando o intestino, equilibrando o intestino, e no intestino a gente encontra uma variedade aí de parasitas, xenoestrógenos, metais. Começa ali, é uma das grandes vias de absorção do nosso corpo. Então a gente vai ajudar equilibrando esse terreno biológico, começando pelo intestino. Doença autoimune, gente, para quem não sabe, tá? Psoríase, síndrome de Hashimoto, lúpus, tá? E tem outras, inclusive dermatite na pele, dermatite de contato, psoríase, também pode ser tratada com o detox frequencial, a desintoxicação metabólica frequencial, tá? E aí, há pouco tempo atrás, na verdade, essa semana, eu acabei liberando, né, falando nas aulas que eu dei à noite. Eu dei aula segunda-feira, dei aula terça. Acabei falando nessa aula que eu desenvolvi um novo produto com base nas pesquisas, né, com base nos atendimentos que eu faço. Um produto que auxilia na questão do efeito sanfona, da retenção de líquido, do lipedema, que é o produto chamado Quelipo. Porque como eu atendo muitas profissionais da área da estética, essas profissionais sempre me solicitavam algum produto que auxiliasse o processo de metabolismo para lipólise, para lipedema, para retenção de líquido, no processo do efeito sanfona. Então eu acabei desenvolvendo um novo produto chamado Quelipo. Então nos próximos cursos do Detox Frequencial eu vou apresentar ele para as minhas alunas, tá? Esse produto, ele vai fazer o processo de ativação metabólica, fazer o processo de diminuição de picos de insulina, ajudar na saciedade, então para aquelas pessoas que têm compulsão. Inclusive eu estou tomando tem 3 semanas, porque como eu já relatei algumas vezes aqui, eu tenho compulsão alimentar noturna, então eu estou usando esse produto.
retenção de líquido. Então vai ajudar muito nesses casos, principalmente quem trabalha aí com estética integrativa, viu? Ó, a Úrsula perguntou, a doença de Addison também, professora? A maioria das doenças, Úrsula, começa no intestino. Então você vai fazer um equilíbrio intestinal, vai ajudar fazendo essa desintoxicação e essa desparasitação, tá? Os principais órgãos de desintoxicação são o fígado e o intestino, tá? Então, quando você auxilia o intestino, você auxilia sinais e sintomas diversos. A Nazaré tá perguntando aqui, peraí. Eu tenho dúvida em relação à desparasitação. Os parasitas morrem, são eliminados, como por exemplo, Ascaris lumbricoides. No caso da terapia frequencial, eu vou falar uma forma bem simples para você entender, tá? Então, por exemplo, vamos lá que eu gosto de pagode. E eu cheguei nessa sala aqui e aqui tá tocando funk. E eu não gosto. Exemplo, tá? Então eu vou chegar aqui, vou ficar emburrada, vou cruzar os braços, vou falar assim, não gosto dessa música. É uma frequência que não me atrai, é uma frequência que eu não gosto, então eu não vou vibrar naquela frequência. E vai ser a mesma coisa que vai acontecer com os parasitas. Quando a gente trabalha com a terapia frequencial, a gente coloca uma frequência que o parasita não gosta e ele para de vibrar. O que é parar de vibrar? Para de exercer suas funções de metabolismo e ele fica inativo e com o decorrer do tempo o nosso sistema imunológico vai lá, ó, e engloba, tá? Porque ele fica inativo, então ele para de fazer reprodução, né, infestação, de colocar ali aquele organismo em metabolismo deficiente, né, porque os parasitas eles se alimentam dos nossos nutrientes e para de eliminar toxinas e com o tempo eles morrem, o organismo vai ali e remove, ok? Então deu para entender? É como se você mudasse a frequência de vibração daquele parasita. É como se eu chegasse nessa sala, colocasse uma frequência, uma música diferente que eu não gosto e eu vou parar de vibrar, vou parar de me mover ali e eu vou acabar morrendo. Porque eu não quero nem respirar se estiver tocando uma música que eu não gosto. Tipo isso, tá? De uma forma bem leiga. Então, o quelipo, gente, que eu tava falando aqui, ele vai ajudar nos processos de estética integrativa, celulite e gordura localizada, tá bom? Lipedema também. Então, fica aí uma dica pra vocês. O que acha da hidrocolon terapia? Eu acho muito bacana. Mas não é fazer só hidrocolon, né? Você tem que fazer todo um tratamento para auxiliar aí no metabolismo intestinal. Essa live vai ficar salva, eu vou colocar lá no YouTube, tá? Então já vai lá no meu YouTube, se inscreve no meu canal para vocês assistirem essa live. Eu vou baixar e vou colocar lá, tá bom, gente? Tem mais alguma dúvida sobre parasitas, sobre metais, sobre desintoxicação? Coloca aí que eu vou ler aqui, ó, o que eu trouxe para vocês. Então, ó, coloquei aqui os principais casos que eu atendo, tá? O nosso corpo, ele fica debilitado pelo excesso de toxinas e pelo excesso de parasitas, então por isso a importância da desintoxicação, de dar esse suporte para os nossos órgãos de desintoxicação. E aí a terapia quântica vai atuar sem provocar efeitos colaterais. Então é importante que vocês saibam que ela não interage com medicamentos. Então vocês podem fazer junto com o tratamento que vocês já fazem, que não vai interagir com medicamento, tá? E o que eu tenho que fazer então para melhorar toda a minha saúde? Subir a sua imunidade. Você tem que melhorar a sua imunidade. E melhorar a imunidade, gente, é cuidar do intestino. Inclusive no curso Detox Frequencial, eu passo para os profissionais uma aula que eu chamo de mentoria só sobre equilíbrio intestinal. Porque quando você cuida do seu intestino, a sua imunidade melhora muito. Porque é ali que acontece a maioria da absorção das toxinas, ok? Então, para melhorar a minha saúde no geral, o que eu tenho que fazer? Melhorar a sua imunidade, cuidar do seu intestino, remover os alimentos inflamatórios e incompatíveis com o seu organismo, diminuir essa carga parasitária, essa infestação parasitária, diminuir a exposição a metais tóxicos, como eu falei, desodorante, panela, pasta de dente, cosméticos, ok? Isso, Josi, 80% da imunidade está no intestino, tá?
A Nazaré, então não podemos usar nada com alumínio para preparar os alimentos. Sim, porque senão você vai estar comendo, ingerindo alumínio, e como eu falei, tem diversos sinais e sintomas, ok? Perfeito. Colocar então, junto com uma nutricionista, uma alimentação anti-inflamatória, de baixo índice glicêmico, porque alguns parasitas, na sua grande maioria na verdade, se alimentam de glicose, tá? Então, onde que a gente encontra isso? Alimentos de alto índice glicêmico. Então, está junto com uma nutricionista funcional para modular aí a sua dieta. Coloquei aqui também que a gente pode atuar com a fitoterapia e com a aromaterapia, tá? Então, por exemplo, óleos essenciais da aromaterapia que podem me ajudar na desparasitação e na desintoxicação. Vocês podem usar óleos de modo inalatório e de modo físico, né? Passando pela pele, de modo tópico. No modo inalatório, o que é bom? Ao mesmo tempo que ele vai para o pulmão e entra na circulação sanguínea, ele vai para o cérebro, modulando o nosso sistema límbico, tá? Então ele trata também a nível emocional. Quando a gente faz de modo tópico, eu falo para você fazer em cima dos principais órgãos. Então, por exemplo, fígado, intestino, rins, que são órgãos que eu chamo de emunctórios, que vão fazer essa limpeza maior. Mas você também pode fazer uma drenagem linfática com aromaterapia. A aromaterapia, no caso da drenagem linfática, vai ajudar muito também na remoção de toxinas, até porque o nosso sistema linfático, ele ajuda na remoção de toxinas, tá? Então, alguns óleos que vocês podem usar para desintoxicação, desparasitação, melhora do sistema linfático. Tomilho, coentro, limão, tá? O grapefruit, laranja doce, e tem vários outros que eu vou indicando de acordo com o caso clínico. Então, por exemplo, baixa imunidade, já indico o olíbano. Então, sempre vou fazendo de acordo com o caso clínico, tá, gente? Eu tô só citando aqui para caso vocês conheçam algum desses. Deixa eu ver uma pergunta aqui que passou. H. pylori é possível remover? Sandra, a H. pylori, ela vive no nosso estômago, tá? O que a gente vai fazer é diminuir a proliferação, ok? H. pylori, então a gente vai diminuir a sua proliferação, a sua replicação, mas ela vive no nosso estômago. E uma das coisas que acontece é que pacientes que têm problemas estomacais, detectado H. pylori e tudo mais, eles se enchem de medicamento e o medicamento não vai tratar a causa, tá? O que é a causa dessa infestação por H. pylori, podemos dizer, né? É a alimentação. A alimentação. Então tem que mudar a alimentação para diminuir esses sinais e sintomas que a H. pylori está causando em você. Ivonete está falando que é biomédica e está analisando o que eu estou falando, essa questão de parasita, de eosinófilo. Sim, Ivonete. No exame de sangue, o eosinófilo alto, ele indica parasitose, ok? Mas hoje não é necessário a gente avaliar exame de sangue para fazer um detox, uma desparasitação. Por exemplo, a nível energético, eu faço avaliação com a biorressonância. Então, eu não preciso de exame de sangue hoje para iniciar um processo de detox e de desparasitação com o meu paciente. Mas se tiver, eu avalio os exames de sangue. Inclusive, no curso, eu falo de alguns referenciais para exames de sangue para os terapeutas que quiserem avaliar também, tá bom? Luciana, você usa oligoelementos no detox? Sim, tá? Como eu falei, é personalizado, mas tem alguns oligoelementos que ajudam muito no processo de detox. Um deles, por exemplo, é o enxofre, tá? O enxofre eu gosto muito de associar, ele é de modo tópico, o oligoelemento que eu atuo, tá? Que eu gosto de usar. Tá até aqui em cima, ó. Zinco, manganês, cálcio, magnésio. Eu uso o enxofre no processo de detox de modo tópico, tá? Ele ajuda muito na desintoxicação, mas não só ele, tá? Tem vários outros. Mais uma pergunta aqui. Acho que estou com intolerância a glúten. Não consigo ficar sem ingerir. O que posso fazer? Melhorar a barreira intestinal, tá? A intolerância a glúten geralmente tem um programa de reabilitação do intestino, onde a nutricionista, o terapeuta integrativo, ele faz a remoção do glúten por um tempo
E depois, junto com a nutricionista integrativa, funcional, a gente vai fazendo a readaptação ao glúten, ok? Só que se a paciente, quando faz essa readaptação, essa reinserção do glúten na vida, começa a apresentar de novo sinais e sintomas, a gente pede para excluir. Para fazer substituições saudáveis, hoje já existe, né, gente? Pão sem glúten, bolo sem glúten. E o glúten, como eu falei, ele ataca muito a tireoide, ok? Então a gente deveria remover de fato, porque esse glúten não é o mesmo glúten da época de Jesus. Ele foi muito modificado, gente. E por essas modificações o nosso corpo não tem boa digestão para o glúten, ok? Então fazer substituições saudáveis, viu? E junto com uma nutricionista integrativa funcional, um terapeuta integrativo, fazer essa modulação do intestino para você se adaptar a um novo estilo de vida. A Josi falou, eu trabalho com biorressonância e é simplesmente incrível. É muito, por quê? É uma forma da gente avaliar sem invadir o corpo do paciente, tá? Então a gente avalia, não precisa nem ficar de biquíni, de sunga para fazer avaliação, nada disso, tá? Não dói, é uma avaliação energética e é uma avaliação que a gente fala, não invasiva, tudo bem? Então ela é maravilhosa e auxilia muito o terapeuta integrativo na descoberta ali da melhor terapêutica, de como ele deve atuar com o seu paciente. Então, Cecília, se eu vendo aparelho de biorressonância, na verdade eu nem uso aparelho, eu não uso aparelho, tá? Eu uso a biorressonância manual, que é essa que eu mostrei, e eu não faço venda, tá? Eu ensino a usar, tudo bem? Saudade de curso presencial, eu também tô morrendo de saudade, inclusive vou ter um curso presencial em junho, hein, gente? Junho tá chegando meu curso presencial. Bárbara, pensei em falar com a minha paciente sobre a terapia quântica, o que acha? Começo com detox e depois faz fígado ou posso indicar os dois juntos? Você faz a terapia quântica junto com a desintoxicação de fígado, ao mesmo tempo, tá? Esse aparelho, você ensina a fazer essa avaliação, você tem cursos. A biorressonância eu ensino no curso Detox Frequencial. E semana que vem, gente, para quem quiser ouvir mais sobre o assunto, eu vou dar um aulão sobre biorressonância. É só me chamar no inbox que daqui a pouquinho eu passo para vocês. Tá quase na hora de eu terminar a live, hein, gente? Falta 3 minutos. Deu uma pausa aqui no meu vídeo. Mas vamos lá, então eu ensino a biorressonância no meu curso Detox Frequencial e semana que vem tem um aulão que eu vou falar sobre biorressonância, que não é um aparelho, gente, não é um aparelho, tá? Mas é um instrumento para fazer uma avaliação bioenergética. Vou ensinar semana que vem no aulão e no curso Detox Frequencial. Tati, perguntando o que eu acho de associar o detox com enema de café e ozônio. Eu associo com ozônio, tá? Eu trabalho com ozonioterapia. Eu só não faço com enema de café, mas quem tem experiência pode associar sem problema nenhum. Biorressonância quântica, de colocar a mão ou aurímetro, é com aurímetro. Eu ensino com aurímetro, tá bom? E isso vai direcionar a nossa conduta, como devemos iniciar com o paciente, o que devemos conversar com ele, de onde está vindo essa intoxicação, se é parasitose, se é metais, se é solventes, aditivos alimentares, então vai ajudar muito na conduta, tá? Na terapêutica. O curso Detox Frequencial, gente, para a Lilis que está perguntando, ele é online e ao vivo, vai ser dia 29 de maio, tá? Se quiser mais informações, me chama no inbox que depois eu falo com você. Tô respondendo as perguntas. A K comprou o aurímetro dela já. Quando vocês fazem o curso, vocês ganham 15 testadores para vocês fazerem a biorressonância. E aí vocês adquirem o aurímetro por fora, que custa em torno aí de 70, 100 reais, por aí, tá bom? A Lapidar Estética, minha aluna maravilhosa dos cursos presenciais, tá perguntando se esse aulão ele é aberto para todos. É aberto para todos, tá? Na terça-feira, quem quiser participar do aulão de biorressonância na prática, é só me chamar em inbox que eu mando o contato da Connecting Cursos e vocês podem fazer esse aulão, tá? Tem que fazer a inscrição, tá bom? Não é só para os alunos do Detox Frequencial, não.
Mais perguntas? A Josi está falando. O que acha da biorressonância sem aurímetro? Não faço. Só faço com aurímetro. Existem outras formas de avaliação, tá? Que eu também faço na minha avaliação presencial, mas não é com o equipamento. Pode fazer um print, Úrsula. Maravilhosa, pode. A Vanessa tá falando que comprou os testadores hoje. A Vanessa participou do meu aulão de biorressonância, participou do meu aulão de avaliação integrativa e participou do meu aulão essa semana de desintoxicação de fígado e intestino, onde eu abordo com mais profundidade sobre esses temas que eu citei aqui, né? Já que essa live é para todo mundo, tem paciente aqui, tem família aqui, então eu falo de modo mais geral. Mas nos aulões eu aprofundo, porque nos aulões é só os terapeutas, tá bom? Laila também tá por aqui, minha aluna do Detox Frequencial. Gente, respondi todas as perguntas já, tá? Falei então que o curso Detox Frequencial é dia 29 de maio, é um dia inteiro, tá? Online, ao vivo. Depois desse dia, nós fazemos 3 mentorias com os alunos. Mentoria sobre desintoxicação de fígado e intestino, mentoria sobre estética integrativa e mentoria sobre equilíbrio intestinal para agregar conhecimentos. E lá, nas mentorias, eu abordo mais sobre fitoterapia, aromaterapia, mudanças de estilo de vida, tá? O curso é focado na terapia quântica, então é um universo aí maravilhoso que poucas profissionais têm explorado. Muitas profissionais fazem estética convencional, tá? Mas estética integrativa, terapia quântica são pouquíssimas. E muitas das que fazem sem entender o que estão fazendo, tá? Então no curso eu aprofundo sobre terapia quântica, igual eu falei aqui pra vocês, um pouquinho sobre eles. Inclusive Laila, que é minha aluna do Detox Frequencial, lancei um produto essa semana, viu, Laila? Que é o Quelipo, que é voltado para pacientes que estão em processo de emagrecimento, gordura localizada, lipedema. Depois você pode me chamar no inbox que eu falo dele para você, viu, Laila? Laila trabalha com estética integrativa, eu acho que já tem uns 10 anos, né, Laila? Foi minha aluna no curso técnico de estética, de tanto tempo. Bom, eu queria agradecer, né? Hoje eu fiz essa live especialmente porque vocês pediram sobre desintoxicação. Espero ter ajudado. Eu fico um pouco desorientada aqui porque eu quero ler as perguntas, eu quero acenar para as pessoas. Então eu fico um pouco desorientada. Mas qualquer dúvida, gente, me chama no inbox, tá? Daqui a pouquinho eu já começo a olhar o meu inbox, começo a responder. E eu vou salvar a live, vou tentar, né, quando terminar aqui, vou colocar lá no meu YouTube, tá? Então vocês vão lá para assistir. Vai ser um prazer compartilhar mais sobre esse mundo com vocês. Eu, como docente, eu tenho essa missão de levar essa informação para frente. Eu fiz a minha pós-graduação em biorressonância e biofísica em São Paulo em 2018. E há muito tempo eu venho com essa intenção de trazer isso para os profissionais da estética integrativa, que é um diferencial, né? Para quem trabalha com estética integrativa aí, ó, ozonioterapia, aromaterapia, fitoterapia, homeopatia, são áreas que vocês podem agregar a estética e se diferenciar do mercado. E a terapia quântica é uma dessas áreas que vocês podem se diferenciar do mercado. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma caixinha de perguntas nos meus stories. Então, se ficou alguma dúvida dessa live, alguma coisa que você queira perguntar, vai nessa caixinha de perguntas e já coloca a sua dúvida, que eu devo responder hoje, ou amanhã, ou durante o final de semana, tá bom? Faço questão de fazer com que vocês não tenham dúvidas sobre esse assunto. Então, também no meu destaque tem vários pontinhos falando sobre detox frequencial, onde eu falo mais sobre parasitas, sobre metais, sobre intoxicação e sobre formas de desintoxicação, tá bom? Queria agradecer a participação de todos. Quem quiser informação do curso, me chama no inbox. Tchau, obrigada!